Estão me ouvindo? Hoje o assunto é constelando a inteligência artificial, tá? Eu vou fazer uma breve introdução sobre a inteligência artificial, os tipos de inteligência artificial. Quero saber também se alguém já usa, né, algum tipo de inteligência artificial, seja no trabalho, seja em casa. Deixa eu ver aqui. Esperar mais um pouquinho, né? Enquanto isso aqui eu vou mostrar aqui a mesa, olha como é que já está aqui, cheia de... Aqui é onde eu vou fazer a constelação, aqui já está com a água, tá? E esses aqui são todos possíveis representantes para... Ó, todos esses bonequinhos aqui são possíveis representantes para o que eu pretendo, os elementos da inteligência artificial que eu vou colocar nesse campo para entender, para a gente conseguir ver de uma maneira mais ampla, né? Quando a gente faz a constelação, a gente consegue ver de uma maneira mais ampla, né? Eu vou me guiar aqui, eu tenho 5 quadros, eu vou fazer 5 tipos vou usar 5 tipos de fatores diferentes, ou seja, são 5 quadros de constelação com elementos relacionados à inteligência artificial. Então, por favor, não percam. Vou esperar mais um pouquinho. Vou pegar aqui o link. Caio, que bom que você entrou, meu anjo. Que maravilha! Você está me ouvindo, Caio? Escreve aí no comentário, faz um comentário assim, se você está me ouvindo. Que bom que você entrou. Caio César. Caio, eu gosto muito de conversar com Caio. Caio está me ouvindo? Me ouvindo bem? Então, hoje eu vou falar sobre inteligência artificial. Caio, você está me ouvindo bem, Caio? Eu liguei aqui meu microfonezinho, ó. Tá muito pequenininho ele. Aqui, tá vendo? É, pequenininho. Se você estiver me ouvindo bem, escreve um sim aí. Se não estiver me ouvindo, escreve um não. Então, eu estava falando que a inteligência artificial hoje, né, é difícil alguém que nunca tenha visto. Pode não ter usado, né? Algumas pessoas resistiram a usar, outras não podem usar no trabalho. E também nem sempre é bom ficar usando para estudar, né? Às vezes ela pode ajudar a gente, mas às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente precisa se dedicar a um estudo para a gente conseguir aprender, né? Então, o que uma máquina pode nos dar? Ela pode nos dar agilidade, né? Mas essa agilidade, ela também precisa ser pensada, porque tem pessoas que depois de usar os assistentes da inteligência artificial, começaram a trabalhar mais e não menos, ou seja, começaram a trabalhar mais horas por dia, porque elas não resolveram o principal delas, que era não conseguir parar, né? Então, também não adiantou nada. Eu vou falar o que é, então, inteligência artificial, tá? Só gostaria de saber se estão me ouvindo. A inteligência artificial é a capacidade que os sistemas computacionais, tá? Ou seja, a gente está falando de máquina, tá? Que os sistemas computacionais instalados em máquinas têm de simular, ou seja, de ser parecido, de fazer parecido com a inteligência humana.
ou seja, com a capacidade cognitiva de aprendizado, de raciocínio, de tomada de decisão que o ser humano tem. Então, a inteligência artificial nada mais é do que isso. A capacidade que os sistemas computacionais passaram a ter através de treinamento, enfim, de pessoas que se dedicaram a isso, né, a alimentar com dados, né, esses sistemas computacionais, passou então a ter a mesma, vamos dizer assim, o mesmo grau de cognitivo, né, de raciocinar, de fazer associações lógicas, de aprender e tomar decisões que o ser humano. Então, isso é inteligência artificial. Oi, boa tarde, Samuel, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Eu tô curiosa para saber se estão me ouvindo bem. Som tá bom, a imagem tá boa. Então, vamos ver aqui, né? Eu falei o conceito da inteligência artificial, né? E também como é que funciona a inteligência artificial? Como funciona a inteligência artificial? Ah, que bom! Que bom que você está bem, Samuel. Estou bem, graças a Deus. Ótimo, valeu. Então, já falei o que é inteligência artificial, né? Quando a gente tem máquinas, sistemas computacionais que conseguem fazer tarefas, ou seja, que tem a mesma capacidade intelectual ou perto da capacidade intelectual que um ser humano teria, tá? E aí, como é que funciona a inteligência artificial? Mas como é que é isso, né? É só ter um computador e basta? Não. Então, esses sistemas, né, eles foram criados, alimentados, treinados por técnicos profissionais da área de computação, de engenharia eletrônica. Eles foram treinados e alimentados com grandes volumes de dados. Mas só volumes de dados? Não. Eles foram, além de ser alimentados com grandes volumes de dados, esses sistemas, eles foram também, eles funcionam também na base de algoritmos bastante complexos, tá? Os algoritmos, é muito simples entender um algoritmo, tá? O nome algoritmo, ele é estranho, né? Na primeira vez que a gente ouve ele, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas se vocês querem ver como é que algoritmo é uma coisa bem simples, o algoritmo, ele é um encadeamento lógico necessário e aplicado para conseguir realizar uma tarefa ou para resolver um problema. Quer ver na prática, quando você faz um café, você precisa de um algoritmo? Precisa. Se eu colocar o pó antes de colocar o filtro, vai dar certo? Não vai dar certo. Se eu colocar o pó no cesto do café antes de colocar o filtro, não vai dar certo. Se eu colocar a água e não ligar o botão da cafeteira, não vai sair café. Então, e ainda eu posso ter várias maneiras de fazer o café. Com a cafeteira, com bule esquentando no fogo, né? Tem outras cafeteiras italianas, enfim, que são de outra maneira, mas vamos dizer que nós tenhamos 2 tipos de fazer café. Um que é com fervendo café lá no fogão. Então, a gente tem um encadeamento lógico, né? A gente vai precisar de um bule, né? Um coador, que pode ser um coador de pano, pode ser um coador de papel, né? O coador de pano geralmente não precisa de suporte, ele encaixa ali no bule. O coador de papel, ele precisa de um suporte, né? Aí você ferve a água no fogão. Quando tiver fervido, só depois que tiver fervido, você vai jogar no coador. Mas se você não colocar o pó do café?
não sai café. Então, percebe que tem um encadeamento lógico, né? E se for na cafeteira? Adianta eu colocar o filtro, colocar o pó, colocar a água no recipiente onde vai esquentar a água, ligar a tomada na eletricidade. Adianta se eu não ligar o botãozinho que acende a cafeteira? Não vou ter café, né? Então, essa ordem de tarefas, né, essa sequência necessária para fazer um café, ela é um algoritmo. O que acontece é que num sistema de computador, para a inteligência artificial, esses algoritmos eles são mais complexos do que um simples fazer café, tá? Então, percebe então que a inteligência artificial está baseada em sistemas computacionais que têm redes neurais, tá? Redes neurais que vão se conectando entre si, os dados vão sendo trazidos, associados, né? De acordo com o que o ser humano pediu, ou como o ser humano programou aquilo para funcionar. Então, de acordo com o grau de proximidade que a inteligência artificial esteja da inteligência humana, a gente pode ter várias classificações, tá? Mas eu vou usar 3 classificações principais, tá? Vou usar 3 classificações principais para a inteligência artificial. A primeira é o que a gente mais conhece e alguns têm em casa, tá? Vocês já viram aquele robozinho? Um robozinho redondo, giratório, que fica no chão para fazer limpeza? Boa tarde, quem entrou? Menin Piccoli. Boa tarde, Menin Piccoli. Hoje eu estou fazendo a live sobre a inteligência artificial e vou fazer uma constelação, deixa eu mostrar aqui, para quem não viu ainda, uma constelação de alguns elementos relacionados à inteligência artificial, tá? Então fica aí que vai ser bem interessante, né? Eu já falei o conceito de inteligência artificial. Quem está entrando agora, depois acessa o início da live, que vai ficar gravada. E agora eu estou falando da classificação, tá? Então, de acordo com a proximidade da inteligência humana, quanto mais próximo da inteligência humana, maior o nível da inteligência artificial. Então, se eu tenho, por exemplo, aquele robozinho que eu estava falando, que coloca no chão, ele detecta o local onde ele tem que limpar. Esse robozinho, ele faz uma tarefa específica, que é detectar sujeira no chão e recolher. Quando é uma tarefa específica, quando a máquina, né, ela tem uma inteligência ali, mas é uma inteligência muito restrita e depende do ser humano. Quem definiu aquele limite, né, de onde vai atuar aquela inteligência daquela máquina é o próprio ser humano. Então, essa inteligência artificial, a gente chama ela de fraca ou estreita. Outro exemplo, Alexa. A Alexa, que eu não tenho robozinho, tá, gente, em casa, eu não tenho Alexa também, mas a Alexa, por exemplo, ela também só atua em determinados equipamentos eletrônicos e desde que você configure previamente para isso. Porque se não tiver configurado, ela não vai ligar a televisão, ela não vai acessar o canal que você quer, ela não vai acessar a música que você diz para ela. Você faz o comando de voz, Alexa, me diga tal, Alexa, ligue o aparelho tal, Alexa, coloque na música tal, mas desde que ela esteja programada. Então, a Alexa também é inteligência artificial fraca. Outro exemplo de inteligência artificial fraca, e por mais que pareça que está superando a inteligência humana, não está. Vocês já viram um caso que foi noticiado de um jogador famoso de xadrez? Ele era campeão em xadrez, mas, mesmo sendo campeão em xadrez, criaram um sistema que foi muito bem treinado, específico para competições de xadrez. Então, ele
esse jogador famoso de xadrez, ele competiu, ele aqui, e do outro lado, um robô, tá? Um robô que não sabia, por exemplo, fazer café, tá? Mas ele sabia muito bem jogar xadrez. E aí, naquele jogo, naquela competição, o robô ganhou desse jogador de xadrez. Olha só. Aí a gente vai pensar, será que esse robô, será que isso é inteligência artificial? Então, não é fraca, né? Porque ele superou o jogador de xadrez, ele ganhou. Mas a gente ainda assim não pode chamar esse robô, né, de inteligência artificial forte e nem super inteligência artificial, porque ainda é inteligência artificial fraca, dentro desse conceito, dessa classificação de que a inteligência artificial, ela está, nesse caso, ela é específica, ou seja, só serve, foi programado somente para jogo de xadrez. Ela é específica e também só funciona nesse intervalo definido pelo ser humano, tá? Então, esse sistema especialista de jogo de xadrez é uma inteligência artificial fraca. O que a gente muito usa, muitas pessoas usam no trabalho, usam para fazer trabalhos, usam para fazer planos de aula, usam para obter imagens, usam para extrair elementos de imagens. N fins são os assistentes de inteligência artificial que são que hoje está super na moda, como por exemplo o ChatGPT, né? O ChatGPT, o Gemini, que é do Google, o ChatGPT, que é da OpenAI, né? Que são empresas, né? OpenAI, Google, enfim. E aí a gente vai dizer assim, mas esses sim, esses são inteligência artificial forte. Será? Dentro do conceito de que eles também são programados, eles não tomam decisões por conta própria, porque para eu conseguir uma imagem no ChatGPT, no Gemini e nos outros, eu preciso o quê? Entrar com o meu pedido. É como um garçom, né? Vou pegar um cafezinho aqui. É como um garçom. A gente quer um café sem açúcar. A gente vai pedir, garçom, por favor, meu café sem açúcar. Garçom, por favor, o meu café com açúcar. Garçom, por favor, o meu café é carioca. Ou não, garçom, por favor, meu café é expresso. Ok? Então, o ChatGPT, ele precisa do comando humano, ele precisa que você, é o que a gente chama de prompt, né? Prompt nada mais é do que um texto de pedido, de solicitação, que você vai, obviamente, colocar tudo que você pretende ali obter, o mais detalhado possível. Quanto mais detalhado possível, mais chance do assistente virtual te dar uma coisa certa, perto do que você quer. Então, esses assistentes, eles também são inteligência artificial fraca. Ou seja, será que a gente tem, então, inteligência artificial forte? A gente já está usando a inteligência artificial forte? Um profissional que se dedica bastante, deixa eu pegar o nome dele aqui, tá? Que eu também não decoro tanto nome assim, não, tá? É Geoffrey... Deixa eu ver aqui. Geoffrey Hinton, pioneiro na investigação de redes sociais, tá? O pioneiro na investigação de redes sociais, Geoffrey Hinton, ele disse o seguinte, que ainda não... Deixa eu ver aqui. Vou ler direitinho, né, para não ficar... Atualmente, as máquinas não são mais inteligentes do que nós, tá? Ele tem 75 anos agora, tá? Deixa eu chegar mais perto aqui. Atualmente, elas não são mais inteligentes que nós, até onde ele vê. Mas ele acha que em breve poderão ser. Então, gente, vocês vão ver que o que a gente está transitando ainda é inteligência artificial fraca. Boa tarde, Mari 4J. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos, né?
Quem não pegou o início da live, depois assiste quando ficar gravada, que vai entender o conceito da inteligência artificial. Eu ainda estou falando sobre a classificação da inteligência artificial, que eu vou chamar de IA, tá? Eu vou passar a falar IA, para não ficar muito longo a nossa fala. Então, inclusive aquele carro, o carro que anda, que dirige sozinho, que não precisa de motorista, ainda é inteligência artificial fraca, gente. Mas vamos para a próxima classificação, né? Eu falei tanto de inteligência artificial fraca, mas a gente tem o segundo nível de inteligência artificial, que é a inteligência artificial geral, com a sigla AGI, tá? Ou com que a gente considera como forte, tá? Que é a inteligência, a IA, que se igualou ao nível intelectual do ser humano. Ou seja, ela consegue fazer tudo que um ser humano faz. Consegue aprender como um ser humano, consegue raciocinar como um ser humano e consegue tomar decisões como um ser humano. Essa a gente está classificando como IA geral, tá? AGI, ou IA forte. A gente tem na nossa prática do dia a dia um aparelho, alguma história, algum uso da IA forte? Até agora, não. O cidadão comum não tem, tá? Eu não sei se esses donos das empresas já estão acessando, esses profissionais mais badalados, né, do Vale do Silício, se já estão acessando a IA forte, tá? Mas me parece que ainda não, também. Ou seja, está a caminho de. E é essa justamente a preocupação, gente. Por quê? Porque quando a IA se igualar à capacidade intelectual do ser humano, nós não temos, nem esses profissionais têm uma noção exata de como vai ser, do que vai acontecer, né? Vai substituir no ser humano mesmo? Vai precisar da revisão humana? Qual é o grau de segurança que essa IA forte vai ter? Qual é o grau de segurança que ela precisa ter, né? Qual é a regulamentação que eles vão implantar? Então já teve, assim, eu para fazer essa live, eu estudei, eu li e vi muitas postagens também para saber o que está acontecendo, né? E existem pessoas, inclusive, que se demitiram das empresas porque não acreditaram na segurança dessa IA forte, tá? E aí, deixa eu pegar aqui um trecho aqui. Né? A gente, como eu falei, a gente não tem um exemplo, tá? Mais de 1.000 especialistas em tecnologia já pediram às empresas de IA que parassem de treinar as máquinas, olha só. Ou seja, eles enxergaram alguma coisa ali que poderia não ser tão boa assim, tá? E a gente vai constelar isso aqui, né? Eu vou trazer representados aqui nesses bonequinhos. Quem entrou agora vai ver. Ó. Aqui nesse aqui, o campo aqui da constelação vai ser na água. Esses bonequinhos eles vão ser representantes de fatores. Enfim, né? O Samuel colocou aqui um comentário, deixa eu ler. Hoje em dia já conseguimos criar até um servidor espiritual quântico que atende nossos comandos. Basta uma carta de contratação e vamos alimentando esse servidor com algo. O que acontece? A gente ainda está... É muito poderoso, tá? Eu também já vi, Samuel, uma consteladora desses grupos que eu participo, ela postou um comando, um prompt, né? Um comando completo que eu poderia copiar e colar e eu teria uma sessão de constelação ali. Fica uma questão somente. Até onde isso realmente vai funcionar igual a um atendimento que um ser humano daria?
né? Fica essa questão, tá? Eu acho que isso ainda não tem uma coisa muito clara, muito definida, né? Embora o assistente, né, esses especialistas, esses agentes especialistas, né, como, por exemplo, um que somente faz constelação, um que somente faz atendimento terapêutico, tá? Até que ponto eles não podem, em algum momento, alucinar, né? Alucinar, quando a gente diz que a IA alucinou, é quando ela te entrega algo que não não está tão coerente assim. Ou seja, parece coerente, mas quando você vai ver, por exemplo, é o caso da imagem, né? Quando a orelha não está aqui, a orelha está aqui, na imagem que ela te entregou, tá? Colocou outro comentário, em vez de solicitar, por exemplo, auxílio de guias espirituais, nesse caso pedimos nosso servidor. É interessante. Vamos deixar isso para o final, que eu vou falar um pouquinho mais dessa inteligência artificial forte, tá? Como eu falei, a inteligência artificial forte a gente não tem. Embora esse assistente pareça ser IA forte, ele ainda é IA fraca, porque ele está voltado para uma área específica, né? E depende, como você falou, depende da solicitação. Depende de uma solicitação do ser humano, tá? Vamos ver agora aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da IA forte para falar. Eu não tenho um exemplo de IA forte para dar, tá? E se vocês pesquisarem no Google também, pesquisarem por aí, vocês vão ver que ainda não temos um exemplo para dar de inteligência artificial forte. E que dirá, né, da inteligência, da superinteligência artificial, que é o terceiro nível de inteligência artificial, de IA. Terceiro nível de IA é a superinteligência artificial, conhecida como ASI, tá? Ou seja, essa então a gente só tem na teoria. É quando a IA ela superou a inteligência humana. Ou seja, ela é capaz de atuar, trabalhar, dar resultados, aprender, raciocinar e tomar decisões muito melhor do que os maiores cérebros humanos. Então, imaginem vocês uma IA que seja muito mais inteligente que Einstein, muito mais inteligente que Tesla, muito mais inteligente que vai sendo aí, gente, os químicos famosos, de Marie Curie, muito mais inteligente que esses gênios da física, muito mais inteligente que os gênios da matemática. E essa superinteligência artificial que a gente talvez veja somente nos filmes de ficção científica, né? Ela é essa que assusta mais as pessoas. E é essa que talvez os profissionais das empresas estejam ainda sem saber como lidar com isso na teoria. Então, deixa eu só olhar aqui um pouco mais, né? E além dessa IA super, né, dessa super IA, ela ser mais, vamos dizer assim, dela estar acima da inteligência humana, ela vai continuar aprendendo cada vez mais. Ou seja, o aprendizado dessa super AI, ela é imparável, vamos dizer assim, é infinito. Isso na teoria, como eu falei, ainda não temos, né, a prática disso implantado. E aí, bom, dito isto, né, vamos agora, né, ver se vocês têm alguma dúvida, tá? Quem chegou depois, uma curiosidade minha, né, o Samuel já vi que já usa, né? Quem aqui já usa algum assistente de IA? Né? Enfim, mesmo quem não use, não precisa entender, tá? Não é necessário você entender a inteligência artificial para você assistir essa live, tá? Então, agora, eu vou ter 5 quadros, tá? Eu vou me guiar aqui, porque são 5 quadros específicos.
né? E eu vou primeiro, eu já fiz uma introdução antes, né? Que é quando eu coloquei a inteligência humana, eu coloquei a inteligência humana junto com a inteligência artificial aqui no campo da constelação da água, tá? E lembrando que a gente não aplica todas as ordens do amor, como Bert Hellinger estudou, para sistemas que não são humanos, tá? Mas a ordem de chegada, que é a hierarquia, ou seja, quem vem antes tem precedência, tem preferência sobre quem vem depois. Essa ordem da hierarquia a gente aplica sim numa empresa, a gente aplica a uma empresa, a gente aplica aos cargos de uma empresa, tá? A gente aplica a sistemas não vivos, tá? Sistemas que não são biológicos. Quem vem antes tem precedência sobre quem vem depois, tem prioridade sobre quem vem depois. E quem veio antes? Né? Tem aquela piada, o ovo ou a galinha. Nesse caso não tem dúvida, né? Quem veio antes foi a inteligência humana ou foi a inteligência artificial? Escreve aí. Quem é que tem a precedência? O café já está frio. A gente toma mesmo assim. Boa tarde, Mi Nascimento. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Hoje é uma live na qual eu vou fazer a constelação de alguns fatores relacionados à inteligência artificial. Muito bem, Samuel respondeu aqui. Quem mais aí acha que... Quem tem a prioridade aqui? Eu estou seguindo uma ordem que é muito aplicada em constelação estrutural ou constelação organizacional. Por quê? A gente tem constelação familiar, que eu tenho alguns vídeos meus no YouTube, vocês podem assistir, na qual a gente constela o quê? O sistema familiar. Mas a gente só constela sistema familiar? Não. A gente constela qualquer sistema. A partir do momento que eu entendo as ordens que regem qualquer sistema. Então, um sistema, ele é um conjunto de elementos, de fatores, que juntos estão, né, que eles estão juntos, que eles se unem, que eles se agregam para atingir um determinado objetivo, tá? Então, o sistema familiar, ele é um sistema. O objetivo do sistema familiar é o equilíbrio, o amor, ou seja, é o fluxo do amor. Tá? E quando esse fluxo do amor ele é interrompido, é que surgem os conflitos, as doenças, as questões, o drama, o sofrimento humano. Mas é só o sistema familiar? Não, a gente pode constelar o sistema escolar. Tá? Se eu faço parte de uma... Se eu estudo numa universidade, eu também pertenço àquele sistema ali, da universidade. E aí, se eu estiver sentindo que eu não... se eu tiver com alguma... É o que a gente chama do bullying, né? O bullying, por exemplo. O bullying é um mecanismo que gera exclusões. E por isso que o bullying ele é tão danoso a qualquer sistema onde haja pessoas, né? Principalmente no sistema escolar, tá? Seja bem-vinda, Maria Cícera, blogueirinha. Seja bem-vinda, tá? E aí, e um sistema da IA? Eu posso constelar? Posso. Eu vou compartilhar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, peraí. Para vocês não se perderem. Se não conseguir, tudo bem, porque acho que não vai dar problema. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo adicionar o link. É um documento, é um guia, tá? Para vocês entenderem quem é representante de quem, tá? Porque eu vou usar esses bonequinhos de Eva aqui, flutuantes, e alguns vão ser representantes específicos de uma determinada, de um determinado
fator de um determinado grupo ou de uma empresa, por exemplo, tá? Então, eu escrevi aqui, nesse aqui, deixa eu pegar o link, eu compartilhei com o público, tá? Ele tá no Drive do Google. Quem não conseguir abrir também, não esquenta a cabeça não, tá, gente? Vai ficar em vermelhinho aí embaixo. Ó, vai aparecer aí embaixo vermelhinho, tá? Quem quiser pode acessar e entender, tá? Mas eu vou começar já a fazer aqui o primeiro quadro. Eu não vou mais aparecer, tá? O meu rosto não vai mais aparecer. Vejam se vocês conseguem abrir o documento. Se conseguem enxergar também Se conseguem enxergar aqui, ó. Principalmente aqui, essa forma aqui, onde tem água, tá? Para quem está chegando agora, aqui dentro tem água, tá? E eu estou num escritório aqui, onde não tem vento. Eu fechei a porta e fechei a janela, tá? Não pode ter vento. Tá? Então, queridos, é isso. Vamos começar a primeira constelação. Na verdade, eu vou pegar aqui, olha, como eu falei, a ordem. Esse aqui está representando a inteligência humana, tá? Esse aqui está representando a inteligência artificial. Eu vou colocar quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro? Inteligência humana, tá? Eu vou colocar aqui no campo. O campo já estabilizou, a água já parou de se mexer. Então, vocês estão vendo bem? Deixa eu ver se eu ilumino melhor. Tá claro aí? Se eu puder iluminar melhor, melhorou agora? Vão escrevendo aí os comentários, tá? Então, nós estamos aqui olhando para a inteligência humana. Eu não vou encostar, eu não posso encostar, tá? Quando eu apontar assim, estou apontando. Mas eu não encosto no bonequinho, que eu não interfiro no movimento de cada bonequinho representante. Vocês estão vendo com clareza, né? Essa que veio antes é a inteligência humana. E esse aqui é a inteligência artificial. Tá? A gente começa do começo, que é olhando para a inteligência humana. Onde tem esse risco preto, a gente diz que é para onde o representante está olhando. E por que funciona? Porque quando eu trabalho, quando eu escolho isso aqui que está na água, é o campo morfogenético. Nesse caso aqui é o campo do sistema que eu estou constelando, ou seja, eu estou vendo a relação da inteligência humana com a inteligência artificial. Eu estou realmente partindo do início de tudo. A inteligência artificial, ela é filha da inteligência humana. Portanto, nós não podemos dizer que a inteligência artificial, mesmo que supere a inteligência humana, isso é na teoria, né? Que a gente tem essa classificação na teoria que vai superar. Ela ainda assim continua sendo filha da inteligência humana. Ok? Bom, vocês veem, né, que houve um movimento aqui, tá? A inteligência humana está olhando para cá, tá? E a inteligência artificial para cá. O que eu tiro daí, tá? Daqui a pouco eu vou tirar esses representantes e vou para o próximo quadro. Eu tiro daí que existe alguma desconexão da inteligência humana com a inteligência artificial, tá? Elas não se olham. E elas nem ficam perto uma da outra, ok? Bom, agora vamos para o próximo quadro. Cada vez que eu for
encerrar um quadro, eu vou tirar os representantes, ok? Depois eu posso colocar de novo em outro momento. Se tiverem dúvidas, vão postando, depois eu vejo. Agora eu vou para o quadro que é o seguinte, eu vou ver os níveis da inteligência artificial, os níveis de IA. O nível mais avançado, vou começar pelo começo, eu não vou começar do mais avançado, eu vou começar pela IA fraca, estreita, tá? E eu vou representar a IA fraca por esse aqui, esse branco e preto. Então, aqui eu estou com a IA fraca entrando no nosso campo de constelação. Serve de movimento. Eu já vou aqui, ó. Esse aqui, o preto e azul, vai ser a IA forte ou a IA geral, tá? Ou geral. Vou até colocar aqui, ó, já. E esse verde com branco vai ser a super IA. Super IA. Que é o nível mais avançado de todos. Estou deixando eles aqui esperando, daqui a pouco eu vou colocá-los no campo, tá? Vou colocar o nível intermediário, que é a IA forte. E onde tem a cor, onde tem a cor preta, onde tem a cor azul, é para onde o fator está olhando, tá? Para onde o representante está olhando. Observem que eles não estão olhando para o mesmo lugar. Esse aqui está olhando para cá, esse aqui está para cá. Quando está olhando, a gente diz está olhando para lá. Significa que está voltado para. Quando é uma pessoa, a gente diz que a energia daquela pessoa está voltada para aquela posição ali, tá? Até agora eu não vejo conexão. Talvez porque a IA forte, ela é algo, como eu falei, que ainda está na teoria, prestes a chegar a se concretizar, né, a ser implantada. Então, a gente já conhece esse aqui, mas esse aqui a gente ainda não conhece, não. Tá? E agora eu vou colocar a IA a super IA, tá? Que também está na teoria. Eu vou colocá-la aqui, vamos ver como é que ela vai atuar aqui nesse campo. Eu posso também usar indicadores, tá? Eu tenho alguns indicadores aqui que podem servir de alerta, né? De medo, ó, esse aqui. Esse aqui representa medo, né? Enfim. Como a gente está tratando de algo que é artificial, aqui tudo aqui é artificial, né? Talvez, né, não dê para falar em medo, enfim, nessas emoções. Observaram? Vocês conseguem ver, ó? Esse aqui, que é o intermediário, está olhando para cá. O super AI, a super AI, está olhando para cá. E a IA fraca está olhando para cá. Ou seja, eles não estão olhando para a mesma direção. Eu vou esperar mais um pouco para ver mais algum movimento, porque os dois aqui, a intermediária e a mais avançada, estão chegando, se aproximando. Vocês estão conseguindo ver esse movimento. Gente, eu pensei várias vezes se eu realmente iria fazer essa live, tá? Mas eu entendo que o tema da inteligência artificial não é um tema que possa ser deixado de lado. E quando a gente faz a constelação, a gente não pode interferir, eu não posso interferir com o que eu penso sobre a inteligência artificial.
Isso que está acontecendo aqui não sou eu. Não é o que eu penso dela. É o que é. Olha o que aconteceu. Quando foi se aproximando o nível intermediário e a forte da super IA, mas foi se aproximando de costas, tá? Porque a frente dela, da forte está aqui, a frente da intermediária está aqui. E a fraca, gente, ó, foi esquecida aqui. Esquecida, tá? Eu vou esperar só mais um pouco, porque os movimentos na água, eles não são rápidos, eles são lentos. E aí a gente não pode a gente não pode apressar o rio, né? Observa que a intermediária, ela está querendo se virar para superar aí, tá? Mas tá quase, ó, tá ficando quase lado a lado, um pouquinho atrás, olha que interessante. Ela tá um pouquinho atrás e agora ela tá chegando mais na frente, chegando do lado. O que eu tiro daí, tá? A IA fraca, ela é muito, realmente, ela é muito, vamos dizer assim, ela não tem tanta comunicação, ou seja, quando a IA forte for apresentada, parece que a IA fraca vai ficar, não tem tanta conexão assim, entende? Eu tiro isso daqui. Me parece aqui que a super IA também não olha para intermediária e também não olha para fraca, ou seja, elas não se olham, tá? E eu vou encerrar aqui e vou para o segundo quadro. Encerrando. E agora, o segundo quadro, eu vou colocar as empresas de IA, tá? As principais, tá? Eu não vou colocar todas, não. Vou colocar a Alphabet. Essa aqui é a Alphabet. Eu vou colocar a Anthropic, que é de cor verde. Anthropic é verde. Eu vou colocar a Microsoft, que é cor azul. Tá? As cores eu poderia trocar, mas eu tenho que definir quem vai ser o quê. É Microsoft, a rosa é Alphabet, a verde é Anthropic. E por fim, a OpenAI, que é essa aqui laranja, tá? Então vamos ver como é que elas vão se comportar. A rosa, a Alphabet se aproximando, o azul, né, que é a Microsoft, se aproximando da Alphabet. Microsoft olhando para Alphabet. A OpenAI está aqui no lugar dela aqui, não se misturando aqui. E aí a gente espera os movimentos. Eu vou colocar aqui dois fatores, tá? Esse aqui vai significar para baixo, ou seja, que não está alcançando o que deseja, e esse aqui significa para cima, tá? Que está alcançando o que deseja, tá? Ou seja, negativo e positivo. Negativo e positivo eu vou colocar aqui no campo para a gente ter colher alguma visão, né? Olha aqui, Microsoft se colou aqui na Alphabet, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas o que pode ser? Muita coisa. Não estão se olhando, tá? Elas estão coladas, mas essa tá a frente para cá, essa a frente para cá. Pode ser muitas coisas. Pode ser uma possível fusão? Pode. Olha que interessante aqui, esse laranja aqui é a OpenAI. O positivo colou aqui.
com a OpenAI, que é justamente a do ChatGPT. A gente está vendo a relação entre as principais empresas, né? A Anthropic, acho que é que tem a Claude, né? Não sei se alguém já usou Claude, mas a Anthropic que gerou o Claude. O Claude. Olha, a gente vai vendo, olha que interessante, todos vindo para cá. E o indicador ou seja, para baixo, né? Ou seja, que não é uma coisa que é negativo, aqui nesses dois aqui, tá? O que pode ser? Não sei. A gravação aqui vai ficar gravado, tá? Então, recapitulando, vamos lá. Microsoft, o indicador positivo colou nela. A verde, que é a Anthropic, meio que vem chegando aqui perto da Microsoft, mas de costas e de lado. O Alphabet, que é uma empresa, e essa outra aqui, Microsoft, coladas, mas aqui o fator negativo, como se não tivesse indo tão bem quanto deveria. Por fim, observe uma coisa bacana. Todas, 1, 2, 3, todas elas grudaram, gente. Por quê? Todas elas colaram uma na outra. Tá? O positivo aqui, o negativo aqui. Por quê, gente? Porque elas têm uma coisa em comum, né? Assim, todas elas desenvolvem IA. Todas elas estão voltadas para inteligência artificial. Ou seja, existe uma grande relação aqui entre elas, embora sejam empresas diferentes, mas todas estão atuando com o mesmo objetivo, né? Eu vou encerrar esse quadro e vou para o próximo, tá bom? Vamos lá. Espero que a Microsoft não me processe. As empresas ficam aqui. O próximo quadro eu vou colocar no campo aqui 3 tipos de trabalhadores e 3 representantes de vaga de trabalho. Vamos ver aqui. É isso mesmo? É. Tem o trabalhador intelectual, que vai ser esse aqui, de óculos, esse aqui de cabelo amarelo e óculos, ok? Trabalhador intelectual. Deixa eu ver aqui. Trabalhador braçal vai ser esse aqui de bonezinho vermelho, tá? Braçal ou manual, tá, gente? Pode ser artesanato. O que é manual ou braçal? Pintor, mecânico, eletricista. Precisa de inteligência também, claro que sim. Mas vamos dizer assim, que um robô não substitui tão fácil, tá? Bombeiro hidráulico, enfim, tá? Esse aqui é o braçal. E eu vou colocar o outro trabalhador, que é o trabalhador que trabalha com IA, ou seja, é o profissional que já trabalha direto com a inteligência artificial. Cadê ele? Deixa eu ver aqui. Três tipos de trabalhadores. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar um aqui para o que trabalha com IA. Queria colocar uma cor diferente. Esse amarelo aqui é o que trabalha com IA, tá? Esse amarelo. Ok? Observa aqui que o trabalhador intelectual, esse aqui, né, de cabelo amarelo, ele é
o professor, o advogado, o dentista, o médico, o técnico em alguma especialidade, o terapeuta, o psicólogo, enfim. É alguém que usa, tem que estar sempre se atualizando e usa principalmente, vamos dizer assim, que a principal o trabalho dele precisa principalmente do intelecto dele, tá? Então a gente vê que o trabalhador braçal, ele tá meio que se aproximou do intelectual, mas o trabalhador profissional que trabalha com IA, que já trabalha com a inteligência artificial, ele não se conecta com esses dois, ok? Isso já indica uma desconexão. Era importante que o trabalhador, o profissional que trabalhe com o desenvolvimento de inteligência artificial, olhe para esses aqui, tá? Justamente por causa dessa questão da possibilidade da inteligência artificial substituir esses dois aqui. Eu vou colocar aqui uns representantes da própria inteligência artificial. Lembra deles? Ó? IA fraca, intermediária e a super IA. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, aqui já teve aqui, ó, o trabalhador manual, ou braçal, colou com o trabalhador intelectual, mas eles não estão olhando para o mesmo lugar. Um está olhando para um sentido, o outro está olhando para o outro. E o trabalhador, o profissional de IA, não chega perto. A gente vê a super IA olhando para a IA intermediária e essa aqui meio que agora começando a se movimentar. Eu vou colocar algumas emoções aqui, tá? Medo. Eu vou colocar aqui esse aqui que vai ser alerta, tá? Esse aqui é alerta, como se fosse emergência. Esse aqui é medo. E eu vou colocar esse representante aqui, amor, só para ver o que vai, o que pode acontecer, qual que vai se conectar com quem, tá? Vamos ver aí. O medo é o vermelho, o lilás é amor e esse triângulo laranja é alerta. Olha, os dois trabalhadores não se desgrudam. E eles vêm caminhando aqui para colar com o profissional da IA, só que o profissional da IA está de costas para eles. Olha, eles colaram, ok? Opa. Conseguem ver bem? Estão vendo bem. Agora eles estão aqui, ó, coladinhos. E de alguma maneira o trabalhador intelectual, ele tá, eles estão se conectando aqui, tá? Estão se conectando aqui. Profissional da IA com trabalhador intelectual. São todos trabalhadores, né? Então, assim, todos eles, o que eles têm em comum? São todos trabalhadores. Todos trabalhadores que dependem, né, do seu ofício, né? E quando, olha, a superinteligência, ela cola aqui, a super AI, ela
cola aqui no profissional de AI, o que faz com que o profissional de AI olhe mais para o profissional intelectual, para o trabalhador intelectual? Ou seja, o que a gente pode tirar daí? Que a superinteligência, super AI, ela talvez ela faça com que o profissional de inteligência artificial se identifique mais com o trabalhador intelectual. Por quê? Porque a super AI, ela também é uma ameaça para o profissional de inteligência artificial nesse momento. E aí, aqui, ó, o nível intermediário ficou aqui, ok? Ficou isolado. Aqui nós não tivemos movimento, o amor e o medo se colaram. E daqui a pouco eu vou encerrar esse quadro para ir para o outro. Nós temos mais 2 quadros. Agora, por último, eu vou colocar a regulamentação da inteligência artificial. Lembra que eu falei que nós não temos ainda regulamentação, não temos uma regulamentação fechada, né? Existe uma preocupação. Então, essa chave aqui vai ser representante da regulamentação de inteligência artificial, aquela que seria ideal para todos. Ela chega colocando algum respeito aqui. Mas ela não se aproxima muito daqui não, tá? Mas quando ela entrou, eles aqui estão se aproximando mais da IA fraca. E ela está se aproximando aqui desse bloquinho aqui, desse aglomerado aqui, amor, medo e alerta. Ok? Talvez porque seja isso mesmo, né? O medo, né, é sinônimo de insegurança. O alerta, né, é aquilo que são as preocupações que se podem ter, né, com o que virá, né, do desenvolvimento cada vez maior dessa inteligência artificial. E a regulamentação, que é a chave verde, ela está chegando aqui para ela está olhando aqui para esse bloco aqui, ok? Que é muito importante. Ficaram os 3, então vou encerrar por aqui, tá? Esse quadro vou para o próximo. Ficaram os 3 trabalhadores aqui conectados, sendo que esses 2, né, o intelectual e o de IA, eles estão um pouco mais conectados do que com o trabalhador braçal ou manual, tá? Eu vou encerrar para o próximo quadro. Aqui temos mais 2 quadrinhos para fazer. Daqui a pouco eu volto com os mesmos representantes. Talvez. Deixa perto aqui que eu posso precisar. Ok? Agora, eu vou colocar apenas o primeiro nível de IA e representantes da geração nova. Os representantes da geração nova, eu vou colocar como crianças, tá? Essas 3 criancinhas aqui, olha, tá vendo? São os representantes da geração nova. E eu vou colocar apenas o primeiro nível de IA, que é esse aqui. E os representantes da geração nova eu posso colocar até separados. Não tem problema não.
Vamos ver como é que eles estão com relação ao que a gente já tem de IA. A geração nova, né, é o pessoal aí que vai entrar no mercado, né, que vai começar a escolher a profissão, que vai começar a ter dúvidas até, né, sobre como ó, esse aqui está buscando os outros dois aqui, né? Como sempre, né? As gerações elas se buscam, né? A geração mais nova ela vai se buscando, né? Tipo, vamos nos apoiar. Quando o nível mais fraco chegou aqui na borda, ele virou, tá? Ele estava vindo assim e virou para cá. E esse aqui está se aproximando aqui desses dois. Quais expectativas que tem a geração nova? Dentro de um mercado que ainda não se sabe, né? Como que vai agir, tendo a promessa de uma IA forte. Então vamos ver, daqui a pouco eu vou colocar o segundo nível da IA. Olha, a geração mais nova está se aproximando da IA fraca aqui, ou seja, não existe uma repulsa, ok? Existe uma conexão, uma simpatia pela IA fraca. Só que agora eu vou colocar a IA intermediária, que é aquela, lembrando, é aquela que chega perto, igual à capacidade da inteligência humana. Ela não supera, mas ela chega perto. E aí eu vou colocar de novo os indicadores aqui, ó. Medo, amor, alerta. Vocês veem que interessante? Olha só. Eu coloquei os três separados, né? Vocês viram no início. Mas vocês viram que eles agora estão juntinhos, no bloquinho só? Esse movimento na água é um movimento que pode tanto mostrar proximidade quanto afastamento. E no caso deles, mostrou a proximidade. Por quê? Porque eles são da mesma geração, eles estão na mesma fase de vida, vivendo o mesmo momento de mundo, né? E, obviamente, precisam se apoiar. Bom, a IA intermediária aqui, né, tá se aproximando da geração mais nova. Como que dizendo, né, eu tô aqui, eu tô chegando. Eu estou chegando. E tá chegando mesmo. Ok?
Bom, isso vocês viram bem, né? Esse movimento tá bem rápido até, tá? Agora eu vou colocar o representante da IA Super IA. Super IA, que é aquela que ultrapassa a inteligência humana. Que ainda está na teoria, gente, tá? Lembrando, isso aqui ainda só existe na teoria. Olha que interessante que a IA, a Super IA, ela vai se aproximando do sinal de alerta, que é o triângulo laranja. E a Super IA que está um pouco, em parte, olhando, se conectando com a IA fraca. Agora, para encerrar esse quadro e ir para o último quadro, eu vou colocar um representante para a humanidade. Humanidade com H maiúsculo, tá? Humanidade vai ser representada por esse coração aqui, ok? Humanidade com H maiúsculo, que significa não a humanidade que a gente... É a humanidade mesmo, ou seja, seres humanos, o conjunto de seres humanos, a condição de ser humano, humanidade. Ó, aqui, ó, medo, amor, alerta, grudaram com a Super IA. Esses quadros, eu pensei nesses quadros, tá? A gente às vezes não tem uma ordem lógica quando a gente faz uma constelação familiar. A gente vai seguindo aquilo que vai sendo visto, sentido, dito. Como eu que precisava definir os quadros que iriam ser mostrados na live, eu especifiquei alguns que eu considerei mais importantes, mas a gente pode olhar qualquer quadro, qualquer relação entre os fatores. Olha, a humanidade, aqui próximo do alerta, né? Chegando perto do amor, um pouco perto do medo. A geração nova colou com a inteligência artificial fraca, talvez porque tenha já intimidade com ela, ou vá ter, né? Intimidade com ela. E o que se percebe aqui nesse quadro é a intermediária ficou isolada aqui, ok? E a IA, Super IA grudou na geração nova, ok? E humanidade aqui olhando para isso aqui tudo, né? Olhando para isso tudo. Ok? Vou encerrar esse quadro e vamos para o último, onde eu vou colocar os donos do poder. Não vou dar nomes, mas eles são os donos do poder. Um representante até caiu aqui. Não caia. Vamos lá.
Vou esperar estabilizar, tá? Só coloco o representante quando o nível da água estiver estável. Donos de poder, tá? Os donos de poder eu vou representar por esses dois aqui, ó. O laranja, gente, não é laranja de, né? É cor laranja. E esse aqui amarelo segurando uma taça. Esses são os donos do poder. Tararana, entraram os donos do poder. E vou colocar as empresas de IA, tá? Microsoft, essa aqui rosinha, que é, não sou obrigada a decorar, Alphabet, essa aqui que é a OpenAI e essa aqui que é Anthropic. Olha como aqui os donos do poder já se conectaram aqui, ó. Os dois estão grudadinhos. Aqui, gente, pode ser mais de dois, tá? Eu coloquei representando, sei lá, quantos donos de poder? Não sei. 15, 20, 25, 30? Não sei. Eu não preciso ter essa informação. Aqui, tá aqui, as empresas aqui. Estão se movimentando. Colar aqui nessa primeira empresa aqui, que é a Alphabet, que colou na Microsoft. E os donos do poder já estão colados aqui com duas empresas, tá? Eu vou colocar um representante, finalmente, cadê ele? Do dinheiro, ou seja, finanças, dinheiro, né? Tudo aquilo que a gente pode entender como renda, dinheiro, lucro, ok? Esse cifrão aqui. Colocá-lo aqui. Duas empresas que não colaram aqui com os donos do poder, deixa eu ver quais são. Laranja, OpenAI. Será porque ela é totalmente aberta? Não sei. E a verdinha, Anthropic. A Anthropic, se eu não me engano, que desenvolveu, ela usou, ela contratou para desenvolver o agente dela, ela contratou uma especialista para tornar o assistente mais humano, ou seja, com ética, com... Isso, assim, são informações que eu colhi, tá? Aí o dinheiro se aproximando aqui, tá? Mostrando o seu poder, né? Mostrando, né, a sua relação aqui com tudo isso. Daqui a pouco eu vou colocar um representante para a inteligência humana, que foi o que eu comecei, né? Esse aqui, que representa a inteligência humana, tá? Esse azulzinho aqui, um azul mais claro. Pronto, coloquei aqui o representante da inteligência humana. Acho que todo mundo já viu aqui, vou tirar esse link. Tirar o link. E aí nós vamos vendo aqui, né? Duas empresas não grudaram aqui, não. Mas essa que está olhando para os donos do poder, Anthropic, olhando para os donos do poder, mas de uma certa distância. A inteligência humana está olhando para o dinheiro, que vai estar colando agora com a OpenAI.
A inteligência humana está olhando direto para o dinheiro, ok? Ela não está se conectando com isso aqui. E aí vocês vão perguntar, mas o que você tira daí? O que eu tiro daí é... Deixa eu usar 2 fatores aqui, tá? Vou usar o positivo para cima aqui e o negativo para baixo. Vamos ver. Gente, os movimentos na água, eles são lentos, tá? Então, assim, eu não interfiro nesses movimentos. Olha, inteligência humana se aproximando cada vez mais aqui desse grupinho aqui, que é OpenAI, o cifrão, né, que é finanças, dinheiro, a tal ponto que eu acho que eles vão colar. Vamos ver. Ou não. Ou não. O positivo se aproximando aqui desse grupinho aqui. O negativo está olhando para cá, ok? Negativo está olhando para cá. O positivo está olhando para o dinheiro, gente. Isso aí, né? E a inteligência humana aqui não olha para cá, ok? Ela não está olhando para donos de poder, ela não está olhando para essas empresas aqui. E colou na empresa OpenAI. Por quê? Aí vocês vão querer demais. Eu não sei por quê. A constelação ela é fenomenológica. O que é fenomenológica? É o que acontece nesse momento. Hoje é dia 28 de junho, um domingo, tá? 28 de junho de 2026. Nesse momento, essa é a constelação para esse momento, com esses fatores aqui, esses representantes. Num outro momento, vai ser diferente. Tá? Olha que interessante. Ó. Eita, o negativo agora colou na inteligência humana. E o que pode indicar? Pode indicar prejuízos de financeiro? Sim. Porque a gente sabe que existe uma previsão, né? De que, enfim, existem várias previsões, nenhuma delas é certa, né? Mas de que com o avanço da IA, né, possa se reduzir o número de vagas de emprego, enfim. Então, olha, agora está tudo meio que juntando. Só uma empresa que está fora, o negativo colou aqui, meio que tudo se juntou, a gente está chegando ao final, mas antes de chegar ao final, eu vou colocar um elemento importante, que é a regulamentação da inteligência artificial. É preciso ter uma regulamentação? Vamos ver. Esse é o último quadro, tá? Depois eu abro para perguntas. Gente, essa live é inédita. Não conheço alguém que já tenha feito. Pode ser que não tenha visto ainda. É possível fazer com pessoas? Só que a gente vai precisar de um número razoável de pessoas. Que aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente está com 11 aqui. Os grupos de constelação presenciais, eles geralmente têm bastante pessoas, tá? Costuma ser de 30 ou mais. Mas geralmente não são gravadas, né? As constelações. Às vezes são. Olha como é que o aglomerado está ficando aqui. Só essa empresa essa empresa por último é que se juntou. Que coisa interessante isso. É a Anthropic. A Anthropic agora que colou nesse aglomerado aqui enfim, de tudo, de donos do poder, outras empresas, inteligência humana.
Agora a inteligência humana está olhando um pouco para os donos do poder, mas os donos do poder não estão olhando para ela. E quando a gente não olha para algo que tenha precedência, prioridade, né? Tudo começou com inteligência humana. A IA começou a partir da inteligência humana. É preciso olhar para a inteligência humana. E a regulamentação está se aproximando dos donos do poder. A chave é a regulamentação. A chave, tá? Não estou falando que é a chave a solução. O flutuador de formato de chave está se aproximando aqui desse aglomerado aqui. Ele está, ao mesmo tempo, se aproximando dos donos do poder e da inteligência humana, ok? Bom, quem chegou depois, eu agora estou concentrada, não consegui dar um alô, tá? Mas alô para todos que chegaram depois, ok? Olha, a regulamentação está aqui, ó. Ela está tanto junto dos donos do poder quanto da inteligência humana. E ela veio e finalmente estão todos, vocês podem ver, estão todos juntinhos. Agora estão todos juntinhos. Conseguem ver isso? Sim ou não? Escreve aí. Conseguem ver? Esse aqui é o último quadro, tá? Conseguem ver que estão todos juntos? É o que a gente chama, isso aqui é um sistema, tá? A gente pode olhar para vários fatores desse sistema. Eu escolhi esses. A daqui eu tiro que a regulamentação, ela está dependendo dos donos do poder, ok? Ela está aqui, eles estão aqui, e ela está aqui com o lado direito dela, os donos do poder, e o esquerdo olhando de lado aqui para a inteligência humana. Ou seja, tudo isso aqui faz parte do sistema e dessa live Constelando a Inteligência Artificial. Todo mundo viu, né? Depois eu vou até deixar aqui, vou ver se eu tiro uma foto. Eu quero agora abrir para perguntas. Quem entrou depois, alô, seja bem-vindo, bem-vinda. Abrir para perguntas, tá? Quem quiser perguntar, se não quiser fazer comentário, pode clicar no balãozinho que tem uma interrogação. Seja bem-vindo, João Batista, Solange da Costa. Solange, minha prima. Oi, Solange. Solange, minha prima. Família, gente. Família é coisa muito importante. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer pergunta agora, pode clicar nesse balãozinho que tem uma interrogação. Ou escrever no comentário. Tá? Quero saber se gostaram. Às vezes, nem tudo que acontece na constelação é compreendido na hora. Tá? Que são movimentos do campo, do sistema. Né? Eu trouxe aqui para essa live elementos relacionados à inteligência artificial. Né? Trouxe a questão dos tipos de trabalhadores, da geração nova, os tipos da IA. Né? Os donos do poder.
né? O dinheiro, né? Porque a gente sabe, né? Como a gente vive no mundo, né? A gente tem o fator, né? O dinheiro é o nosso fator. A gente não vive mais de troca, né? Embora ainda haja troca, enfim. Seja bem-vinda, Sara Teixeira. A live vai ficar gravada. Eu devo subir a live amanhã para poder ver a parte de gravação, se ficou boa. Então, não tendo dúvidas, vou encerrar por aqui. Deixa eu ver aqui. Cheguei agora, já estava acabando. Ah, não tem problema, Solange, vai ficar gravada, tá? Eu só devo subi-la mais tarde ou amanhã. Aí vai ficar gravada na parte de rios do meu do canal, né? E aí você assiste com calma quando você puder, né? Tá bom, pessoal? Gostaram da live? Eu tô satisfeita, assim, sinceramente, porque eu confesso que eu cheguei a pensar, não, se ninguém fez, né? Por que eu vou me aventurar a fazer? Mas foi muito importante, eu acho que foi bastante. Superou, para mim, a minha expectativa. E mostra, né, também que a gente pode constelar qualquer sistema, tá? É importante isso ficar claro. A gente pode constelar qualquer sistema. Né? Sendo que o objetivo do sistema relacionado à inteligência artificial e tudo mais é funcionar a contento, né? Tipo, precisa dar resultados, precisa não dar prejuízo, né? Precisa olhar para a questão do trabalho, de quem trabalha com o quê, né? Precisa estar tudo ligado aqui, ok? Então, não tendo perguntas, quem quiser perguntar depois, manda um direct, tá? E eu vou encerrar a live hoje. Agradeço aí a presença de vocês e tenham um bom final de domingo, tá? Tchau, tchau, até uma próxima.